Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula da matéria de eletrônica. Você aí que está começando o seu curso, fez na semana passada uma semana de revisão de matemática. Nas duas aulas anteriores nós fizemos uma revisão de matemática, juntamente com outros professores, resgatando alguns conceitos da matemática, e agora a gente começa a falar de eletrônica. Nós já vamos entrar então no âmbito da matéria, falando um pouquinho sobre os componentes eletrônicos, e a gente já vai começar então a essa parte, enfim, do curso técnico. Bom, então antes da gente entrar e começar a falar de tensão, corrente, falar do nosso tema, do tema da nossa aula de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês o conteúdo da disciplina de eletrônica. Tá? Então, a disciplina de eletrônica você vê no seu calendário como ELE, né? Como ele. Então, você sabe que é a matéria de eletrônica. Nessa matéria, nós vamos ter aí uma carga horária de 120 horas. Então, são 120 horas para nós estudarmos os componentes eletrônicos, né, para nós estudarmos diodos, LEDs, enfim, a gente vai ver daqui a pouco a lista completa. E dessas 120 horas, nós vamos estar vendo também a parte teórica e também um pouco a parte prática. Tá? Vamos fazer alguns agendamentos para essa parte prática, como nós conversamos na nossa reunião. Bom, e aí pessoal, o conteúdo dessa matéria, né? O que nós vamos então ver durante essas 120 horas? Nós vamos fazer primeiro uma revisão, né, de eletricidade, uma revisão de eletricidade básica, de circuito série, circuito paralelo. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de eletricidade básica, né? Que são conceitos, assim como a matemática que nós estudamos na aula passada, são conceitos que a gente vai utilizar bastante aí ao longo do nosso curso. Também nós vamos falar sobre os diodos, tá? Já na semana que vem nós falaremos sobre os diodos, é extremamente importante. O diodo ele é o primeiro componente aí que a gente vai estar estudando, né? É um componente extremamente importante, né? É um componente muito utilizado e a gente vai falar dele. Além do diodo, nós temos também o LED, né, que é um tipo de diodo. Né? O LED ele é um tipo de diodo, é um diodo emissor de luz. Né? E a gente vai então fazer o estudo do LED, entender a sua aplicação, entender como ele funciona, né, a partir dos circuitos elétricos de maneira geral. Também nós vamos estudar o diodo Zener, né, ou simplesmente Zener. Também um tipo de diodo, né, muito importante na eletrônica, muito utilizado. Vamos falar de fonte de alimentação, né, estudar realmente o que é uma fonte de alimentação, os tipos de fonte de alimentação, falar também sobre as partes de uma fonte de alimentação. Isso tudo é muito importante que você, como técnico, seja em mecatrônica ou eletrotécnica, esteja bem sintonizado aí com esse tema, tá? Vamos falar também sobre os transistores. Os transistores são componentes muito comuns, né? Dificilmente você pega uma placa hoje que não tenha transistor. Então, também é um componente bastante importante que a gente vai estar estudando ele, tanto o transistor como amplificador, o transistor como também um acionador de cargas, enfim, a gente vai estudar bastante aí os transistores. E também, né, por fim, nós vamos estudar os relés, tá? Relé ou relé, não importa, as duas nomenclaturas aí são aceitas. A gente vai ver depois também de onde surgiu a palavra relé, de onde surgiu a palavra relé, mas as duas formas estão corretas e a gente vai estudar então esse componente também muito importante, muito utilizado na eletrônica de maneira geral. Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos iniciar fazendo aí dando para você uma noção, né, de eletricidade básica, tá? Você vai ver o que nós vamos estudar na aula de hoje, você vai ver com muito mais profundidade nas aulas de eletricidade, que é a outra matéria teórica que vocês têm.
mas eu quero aqui nessa aula estabelecer alguns conceitos que são conceitos importantes que vocês vão estudar em eletricidade e também vão estudar na matéria de eletrônica comigo. Então vamos então ao tema da nossa aula de hoje. Legal, pessoal, vocês viram aí a nossa vinhetinha, vamos falar de eletricidade básica e nós vamos começar pela menor parte, né? Vamos começar aí pelo átomo. Vamos falar sobre átomo, você que já deve ter estudado átomos em física, né? Lá no ensino médio, a gente vai revisar algumas coisas e se você ainda não estudou, se você não se lembra, não tem problema, a gente vai refrescar aí a sua memória. Então, pessoal, falando sobre o átomo, né? O átomo, olha só, a gente gosta muito de utilizar essa foto aqui para se referir ao átomo, né? Porque aqui a gente consegue realmente reproduzir como é a estrutura do átomo, né? E o átomo, ele é composto pelo que nós chamamos de nêutrons, né? O nêutron, é uma carga que ela não é nem positiva nem negativa, tá? O nêutron, ele fica aqui no núcleo, tá? Nós temos também os prótons. Os prótons são as cargas positivas, tá? Que também ficam aqui no núcleo do átomo, tá? E aqui essa criatura esvoaçante aí andando em volta desse núcleo é o que nós chamamos de elétron. Essa é a estrutura atômica, né? Composta então por nêutrons, prótons e elétrons, tá? Dessa estrutura atômica que nós temos, né? Nós temos o que é importante para a gente, né? É entender que o elétron ele é uma carga negativa que fica andando, né? Fica transitando em volta do neutro. Tá? Em volta do próton, porque eles ficam aqui no núcleo. Então você tem uma carga negativa que fica dando voltas aí em volta do núcleo do átomo. Tá? Essa é a estrutura atômica, essa é a estrutura do átomo. Então é importante você aí já acender aí um sinal de alerta e começar a olhar para esse elétron, que é essa carga aqui que está solta, passando em volta do núcleo. Além do átomo, pessoal, aí a gente pode pegar a partir dele, né, e começar a dar um pouco mais de detalhe. Então, assim, o que vai importar para a gente da estrutura do átomo é saber, então, né, dado o átomo, é saber, então, que o elétron, né, que é a carga negativa de um átomo, tá? Porque da palavra elétron, por exemplo, é que vem o termo eletricidade, tá? Vem de elétron. Então essa carga negativa ela tem muito a revelar para nós, tá? Então a carga negativa de um átomo é o elétron, tá? São essas cargas aqui que estão então circulando em volta da estrutura, do núcleo, tá? Onde esse núcleo você tem as cargas positivas, que são os prótons, e também você tem os nêutrons, que são cargas que não são nem positivas nem negativas. Pessoal, e aí a partir do momento que você sabe o que é um elétron, né, a gente já pode falar da definição do que é condutor e do que é isolante. O que é condutor? Né? A gente usa esse termo, né, no trânsito. Né? O condutor de um veículo. Né? O que é o condutor de um veículo? É aquele que faz o veículo se movimentar, ele dá movimento ao veículo. Bom, dessa mesma forma, né, o termo condutor, né, ele vai ser um material que vai ser composto por elétrons. Lembra? Carga negativa. E esses elétrons são elétrons que nós chamamos de livres, tá? São elétrons que eles podem se movimentar. Esse é o condutor, tá? Então imagina só, né? O condutor ele é feito de átomos, né? Todo o material, tudo na natureza é composto por átomos e esses átomos então eles podem se movimentar. Esses átomos eles possuem elétrons que podem se movimentar. Tá? Então o condutor tem esses elétrons livres que se movimentam. Tá? Por exemplo, tá? Condutores que têm esses elétrons livres. O cobre, o ferro, os metais de maneira geral.
tá? E aí você vai relacionar, poxa, mas tudo bem, o cobre, o ferro, poxa, isso aí são materiais que são utilizados para fazer a fiação, para eu poder transmitir energia elétrica. Isso é verdade, né? Então você tem um condutor, né? O condutor ele vai ser aquilo que consegue conduzir energia elétrica, tá? Consegue, mas basicamente a gente vai classificar o condutor aquele que possui elétrons livres, porque são esses elétrons que têm que estar livres para poder então se movimentar e transmitir essa energia, tá? Então estou explicando assim de maneira bem figurativa para você, para a gente começar a entender aí alguns termos da eletricidade. Então esse é o condutor, tá? Qual que é o contrário do condutor? Tá? O isolante. O isolante ele é o contrário do condutor. Então aí o isolante vai ser o material que tem poucos ou nenhum elétron livre, tá? Esse vai ser o isolante. Então o isolante basicamente ele não tem elétron livre, né? Ele tem ali os elétrons presos, tá? E quem são esses materiais, né, que não tem elétron livre, não tem elétrons que são organizados? Esses materiais são, por exemplo, plástico, borracha, madeira, tá? Esses são isolantes, tá? Então a gente definiu, né, basicamente, para você não se perder, para a gente ir resgatando o que a gente falou até agora. A gente definiu, relembramos o que é o átomo. Beleza. Vimos que o átomo ele é composto, então, do elemento negativo, que é o elétron, do elemento positivo, que é o próton, e do elemento neutro, que não é nem positivo nem negativo, que é o neutro. Beleza. Aí nós vimos que eu tenho materiais que são condutores, tá? E materiais que são isolantes. Os materiais condutores, o condutor, é um material que tem esses elétrons, essas cargas negativas, elas estão livres. Já o material isolante, tá? Ele não tem esses elétrons livres, os elétrons não estão livres. Então, exemplo de condutor, a gente viu lá cobre, ferro, chumbo, metais de maneira geral. Já isolante, né, a gente tem lá plástico, borracha, madeira, entre outros, tá? Nós temos muitos elementos aí isolantes. Por que é importante você entender o que é condutor e o que é isolante? Porque a partir do condutor e do isolante, a partir desse elétron livre, é que a gente vai conseguir falar de outros conceitos, e um deles é esse daqui, ó, o conceito de tensão elétrica. O que eu vejo de gente confundindo tensão com corrente e fazendo uma salada, tá? Às vezes o cara já é eletricista, o cara já trabalha na área há muito tempo e ele confunde. Então a gente vai deixar bem claro aqui nessa aula para você o que é tensão elétrica e o que é corrente elétrica. E eu vou começar então pela tensão elétrica. Então o que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica, para movimentar um elétron, que é a carga negativa, tá? Porque embora o átomo ele tenha lá o nêutron, ele tenha lá o próton e ele tenha o elétron, o próton, lembra? O próton e o nêutron eles estão ali presos no núcleo. E quem pode se movimentar é quem? O elétron. Tá? Ele vai se movimentar se o material for um condutor, e ele não vai se movimentar se o material for um isolante. Então, a tensão elétrica é a quantidade de energia, né? É o quanto de energia que você emprega para movimentar, então, um elétron. Então, você quer que esse elétron se movimente, né? Então, você vai dispor ali energia para que esse elétron se movimente. Isso é chamado de tensão elétrica, tá? Então não se perca aí o que é tensão elétrica. Bom, ainda falando um pouquinho mais sobre a tensão elétrica, você se lembra ou você sabe qual é a unidade da tensão elétrica? Tensão elétrica é dado em volts, tá? A unidade é volts e a gente representa pela letra V, tá? Então, quando eu quero me referir a uma tensão elétrica, por exemplo, na tomada, eu tenho lá 127 volts. Uma bateria, ela tem 12 volts. Então, pessoal, dessa forma,
Quando eu falo que na tomada, né, eu tenho lá 127 volts, é a quantidade de energia que eu vou aplicar em um condutor, né, que tem elétron livre, para que esse elétron se movimente. Tá? Ali eu tenho uma energia que realmente faz esse elétron se movimentar. Tanto é que quando você coloca a mão na tomada e você sente aquele choque, né, você sente o quê? Uma energia que foi gerada para movimentar um elétron. No caso, você não tem elétrons livres, né? Você é mais isolante do que condutor. Então você percebe aquela movimentação estranha, você percebe aquela sensação estranha que é o choque elétrico. Então a tensão, ela é a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. Lembrando que é o seguinte, eu vou gerar energia, eu vou usar a tensão elétrica para aqueles materiais que possuem elétron livre, ou seja, para os condutores. Não faz sentido eu querer gerar tensão elétrica, né, aplicar uma tensão elétrica sobre um plástico, né, que não tem elétron livre. O elétron não vai se movimentar. Então eu não vou ter ali nenhuma reação a isso. Então você aplicar lá 127 volts sobre uma barra de plástico, não vai acontecer nada. Não vai ter um movimento dos elétrons, não vai acontecer nada. Então essa energia ela vai ser, na verdade, desperdiçada. Por quê? O objetivo da tensão elétrica é movimentar a carga elétrica, é movimentar o elétron. Se esse elétron ele não é um elétron livre, ele é um elétron, e aí eu vou colocar entre aspas, um elétron preso em algum lugar, né? Então ele não vai se movimentar. Então dessa forma não vai adiantar nada. Então só faz sentido nós aplicarmos uma tensão elétrica sobre um elemento que possui elétron livre. Tá? Ou seja, só vale a pena aplicar tensão elétrica sobre um condutor. Certo? Então essa é a tensão elétrica. Vamos diferenciar então, olha, a tensão elétrica da corrente elétrica. Antes, deixa eu citar alguns exemplos da tensão elétrica. Olha, a tensão elétrica, nós temos lá as pilhas, as baterias, né, a bateria do carro. Na tomada, né, nós temos lá o 127, o 220, tá? Isso tudo é tensão elétrica. Bateria de 12 volts, 9 volts, a bateria do carro, a pilha, enfim, são fontes aí, né, onde estão armazenadas energia elétrica, né, onde eu tenho ali a energia que vai gerar o movimento então da carga elétrica. Bom, aí você vai pensar assim, legal, eu entendi então o que é tensão elétrica, Marcelo. Tá, beleza, tensão elétrica compreendido. Agora, eu confundo muito a tensão elétrica com a corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? Olha só o que é a corrente elétrica, pessoal. Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. É o movimento ordenado dos elétrons. Tá? Não são os elétrons que estão lá na órbita do átomo? Então, o movimento desses elétrons é o que nós vamos chamar, então, de corrente elétrica. Então, olha só, separando bem, falo de tensão, né? Quando eu falo de tensão elétrica, eu estou falando de uma energia que eu vou gerar, né, que é gerada para movimentar o elétron. O que é a corrente elétrica? Essa é a tensão elétrica, ó, é a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica. E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica ela é isso, ó, o movimento das cargas elétricas, é o movimento do elétron. Então você concorda comigo que eu aplico tensão elétrica para obter o quê? A corrente elétrica. Então eu aplico uma energia para movimentar o elétron e como resposta eu tenho o quê? O movimento do elétron. Então eu aplico tensão elétrica, né, para ter como resposta a corrente elétrica. A corrente elétrica, pessoal, é o resultado, é a consequência de você ter aplicado a uma determinada tensão elétrica. Tá? Então o resultado disso, tá? O resultado da tensão elétrica, a resposta da tensão elétrica vai ser a corrente elétrica. Tá? A gente vai ver aí alguns exemplos que vai ficar melhor explicado para você. Vamos falar da unidade da corrente elétrica. Já que estamos falando da corrente elétrica, a unidade dela é ampere.
tá? Então, quando você tem lá um disjuntor de 1 ampere, né? Um disjuntor de 10 amperes, um fusível, e aí você tem lá... O que isso quer dizer, né? O que quer dizer é o seguinte, que a corrente que vai passar por aquele disjuntor, né, ela pode ser no máximo de 10 amperes, senão ele vai desarmar. Então ali você está tratando o quê? Da corrente que pode passar por ali. Aliás, assim, a gente sempre diz o seguinte, a corrente passa pelo circuito, a tensão não passa. Tá? Você aplica uma tensão e como resposta você vai obter a corrente elétrica. A corrente elétrica ela passa por quê? Porque ela é o movimento dos elétrons. Tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre corrente elétrica. Por exemplo, né, posso dizer lá que eu tenho uma corrente de 1 ampere. Tá? Então eu uso a letra A para representar a unidade. Assim como você usa o G para representar a grama, né? Você usa outras unidades, você usa o L para representar o litro. Aqui nós utilizamos a letra A para representar ampere, que é a unidade da corrente elétrica. Aliás, você já tem que anotar aí no seu caderno corrente elétrica, a unidade, né? Qual a letra que eu uso aí nessa unidade, tá? Para que você já vá desenvolvendo aí uma assimilação aí do que é corrente, do que é tensão elétrica, tá? Pessoal, legal, vamos então agora a outro exemplo aqui, né? 30 mA, tá? Você tem lá os prefixos, né? Mili, micro, então você também tem aí a corrente elétrica que nós podemos também ter uma corrente mais baixa, né? 30 mA. Às vezes o pessoal fala assim, mas o que mata, a tensão ou a corrente, né? Você aplica uma tensão, né? Em consequência vai circular uma corrente, né? Então assim, quando você verifica, né, uma corrente muito alta passando pelo seu corpo, tá? Essa corrente ela é a corrente capaz aí de paralisar alguns órgãos vitais, tá? Então a corrente elétrica ela é sempre a consequência de uma tensão que foi aplicada, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui é uma animaçãozinha, olha, tá mostrando aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês, a gente vai fechar aqui essa chavinha, ó, tá vendo essa chavinha? Fechar a chave do circuito e a gente consegue ver o quê? Olha só os elétrons se movimentando, tá? Então, essa ideia de movimento dos elétrons é a corrente elétrica. Então, eu tenho uma corrente elétrica passando, esse movimento dos elétrons é justamente o que nós vamos chamar de corrente elétrica. Deixa eu colocar aqui novamente para vocês, ó, fechou a chavinha, os elétrons se movimentando, o movimento do elétron, olha, fez com que a luz se acendesse. Então, corrente elétrica, pessoal, movimento dos elétrons, tá? Então, essa é a corrente elétrica. Então, tem elétron movimentando? Beleza, então isso é corrente elétrica, certo? Outro conceito importante, olha só quanta coisa a gente já viu, né? Nós vimos lá então, começamos a falar do átomo, elétron, nêutron, próton, aí focamos no elétron, que é a carga que vai se movimentar. Aí a gente falou o seguinte, ó, condutor tem o elétron livre, isolante não tem, né? Aí vimos que a tensão, ela é a quantidade de energia que eu aplico para que esse elétron se movimente, e aí nós vimos que a corrente é o movimento do elétron. Vamos falar agora da resistência elétrica, né? O que é uma resistência elétrica? A gente vive, antes da gente falar, deixa eu só dizer uma coisinha, a gente vive falando da resistência do chuveiro, né? A resistência do chuveiro queimou, mas o que é resistência elétrica, né? A gente vai ver primeiro a resistência não como um componente, e sim como um fenômeno, né, que acontece. Então vamos lá, olha só. A resistência elétrica, ela é a oposição à passagem de corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? É o movimento dos elétrons. Então a resistência elétrica, ela é a oposição, né? Ela dificulta a passagem dos elétrons, tá? Então é a dificuldade dos elétrons se movimentarem, né, livremente, né? O movimento ordenado, porém livre. Então isso é resistência elétrica, tá? A oposição à passagem de corrente, tá? Então isso resistência elétrica, oposição à passagem de corrente, e existe uma unidade para isso, tá? Eu consigo medir o quanto que eu estou
me opondo à passagem da corrente elétrica. E o quanto que eu estou me opondo à passagem dos elétrons é medido pela unidade de ohms. Tá? OHM é a unidade, tá, de resistência elétrica. Tá? E aí a gente utiliza essa letra grega aqui, que é o ômega, tá? E é o símbolo da resistência elétrica. Então nós vamos ter lá, por exemplo, 200 ohms, né? Então eu tenho o quê? A oposição à passagem da corrente elétrica, de 200 ohms. Tá? E aí tem um componente. Então eu falei do fenômeno, que é resistir à passagem de corrente, e eu tenho também o componente, eu tenho uma peça, eu tenho algo que eu pego, que eu compro, que vai ter essa função. Então, muitas vezes no circuito, nós temos lá componentes eletrônicos para se opor à passagem da corrente elétrica, tá? Que é o que nós vamos chamar, então, de resistor. Tá? Não sei se você já viu um resistor, mas o resistor é o componente eletrônico que se opõe à passagem de corrente elétrica. Então, você muitas vezes pensa assim, olha, está passando muita corrente aqui, eu preciso diminuir a quantidade de corrente elétrica. Esses elétrons estão passando muito rápido, então eu preciso diminuir essa velocidade dos elétrons, eu preciso me opor à passagem dos elétrons, né, ao movimento dos elétrons. Então, o que eu faço? Eu coloco um resistor. Então, o resistor é o componente eletrônico que se opõe à passagem da corrente elétrica. Olha só que legal, hein, pessoal? E aí a gente tem o quê? O símbolo do resistor, tá? Existem duas formas para símbolo de resistor. O mais usado é esse de baixo aqui, mas a gente também pode representar da forma de cima. Pessoal, é importante que vocês estejam fazendo anotações aí desse conteúdo que eu estou colocando para vocês, porque isso tudo a gente vai usar muito, muito durante todo o curso. Não só muito durante a matéria de eletrônica, mas muito durante todo o curso, hein? Então anota aí. Olha, então esse é o símbolo, né? A gente tem essa simbologia para o resistor. E fisicamente, eu não sei se você que já trabalha na área, já tem algum contato, se você já viu algo assim, olha, esse aqui é um resistor, tá? Ele se opõe à passagem de corrente elétrica. A função dele é se opor à passagem da corrente elétrica. Então, quando você precisa abaixar a corrente elétrica, você utiliza um resistor, tá? Então tá aí, pessoal, esse é o resistor. Estamos vendo bastante conceitos interessantes. E eu vou colocar aqui uma tabela para a gente então comparar, né, do que a gente viu agora, tensão, corrente e resistência, tá? A tabela é essa daqui, ó. Deixa eu colocar para vocês, ó, tensão, corrente e resistência, tá aqui, ó. Então, olha, corrente elétrica, a unidade é ampere, tá? A tensão, a unidade é volts e a resistência elétrica é ohms, tá? Bom, o símbolo, tá? Quando eu quero representar a corrente elétrica, em vez de eu escrever corrente elétrica, eu posso usar aqui um I maiúsculo. Quando eu quero representar tensão elétrica, em vez de eu escrever tensão elétrica, eu posso usar também a letra V. E a resistência elétrica, em vez de escrever resistência elétrica, eu posso representar pela letra R, tá? Então, lembrando aqui as unidades, né? Corrente elétrica ampere, tensão volt e resistência ohms. Aqui para representar a unidade, o ampere é o A tensão é o V, né? O volts é o V e o ohm é a letra grega, né? Aquela ferradurinha que nós vimos na outra tela, tá? Então aí a gente vai, a partir de agora, pessoal, a estruturação do curso, seja de mecatrônica, seja de eletrotécnica, ele é baseado, então, nesses três conceitos. Então, entender bem o que é corrente, o que é tensão e o que é resistência é fundamental para o técnico, porque depois, como que você vai medir tensão se você não sabe o que é tensão? Como você vai medir corrente se você não sabe o que é corrente? Como você vai medir resistência se você não sabe o que é resistência? Então, é importante que a gente trace aí, compreenda bem, né, esses conceitos, tá? Deixa eu fazer um comparativo aqui, olha, interessante, tá? Para que você
entenda bem aí a separar o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, tá? Vamos imaginar uma sala, né? Uma sala de aula convencional, com alunos sentados, estudando, todos bonitinhos ali, tranquilamente, tá? Vamos imaginar que de repente, né, na frente da sala, aparece 3 cachorros, né? 3, não sei qual é essa raça aqui, se é Pitbull, se é Doberman. E aí esses cachorros muito famintos, né, muito feroz, e eles vão partir para cima desses estudantes, tá? O que esses estudantes vão fazer? Vão sair correndo dessa sala, tá? Professor, que exemplo esquisito, tem certeza que é dessa aula? Sim. Eles vão sair correndo, e aí saindo correndo em direção à porta, tá, da sala e vão embora. Por quê? Porque ninguém quer virar comida de cachorro. O cachorro está muito bravo, com muita fome. Poxa, mas por que eu estou fazendo então essa comparação? Eu estou fazendo aqui, eu contei essa pequena história para tentar relacionar com vocês esses 3 conceitos que a gente tem de tensão, corrente e resistência. Nessa história aqui, tá? Quem seriam os estudantes sentados? Os estudantes sentados, tranquilos, né, fazendo ali as suas lições, eles seriam os elétrons, tá? Seriam os elétrons. Esses elétrons, eles são livres, né? Por quê? Porque ele pode se movimentar, ele pode levantar, ele pode falar com o colega, pode ir à mesa do professor. São elétrons livres, eles podem se movimentar tranquilamente. Então, os alunos são elétrons, tá aqui. Eles não estão presos à sala. Logo, essa sala aqui, ela seria o quê? Um condutor, né? Por que ela seria o condutor? Porque o condutor ele não é formado por elétrons livres. Então, nós temos aqui os condutores. A sala de aula é o condutor. Então, alunos são elétrons, né? A sala em si é um condutor porque possui elétrons livres. E quem são esses Dobermans aqui, esses cachorrinhos simpáticos? Seria o quê? A tensão elétrica. Por quê? O que é a tensão elétrica? Se você voltar lá no conceito da tensão elétrica, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. A tensão elétrica não é a quantidade de energia gerada para movimentar uma carga elétrica? E você não acha, então, que esses cachorrinhos simpáticos, eles não vão ser uma energia gerada para movimentar um aluno, né? Que a gente falou que é a nossa carga elétrica, que é o nosso elétron. Então, pessoal, realmente, né, nesse nosso comparativo, os belos cachorrinhos serão, né, a representação da tensão elétrica. Então, o cachorro é a tensão, os alunos são os elétrons, né? E aí, quem é a corrente? A corrente é o quê? É o movimento desses alunos. É o movimento dos alunos. Porque corrente é movimento de elétrons. Se eles são elétrons, a hora que eles se movimentam, então esse movimento dos elétrons é o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, o aluno ele não é a corrente elétrica nessa nossa comparação. O aluno ele é o elétron. Ele sair do lugar dele e sair correndo, né? A isso sim nós vamos dar o nome, então, de corrente elétrica. Então, corrente elétrica, nesse caso, é o movimento que os alunos vão fazer em direção a sair da sala urgentemente. Eles querem sair da sala urgentemente. Então, a corrida deles até a porta é o que nós vamos chamar, então, de corrente elétrica. Bom, e faltou quem? Faltou a resistência. E o que a resistência faz? Ela se opõe à passagem da corrente elétrica. Essa porta, ela está aberta, mas você concorda que existe um limite de passagem? Ela se opõe a que todos passem ao mesmo tempo. De alguma forma, eles vão ter que se organizar e passar ali 2 por vez ou 1 por vez por essa porta. Então não tem jeito, tá? Eles vão ter que passar ali de alguma maneira, tá? Se organizando. Por quê? Porque a porta ela vai fazer uma certa oposição à passagem desses alunos. Ela vai resistir
a passagem deles. E aí nós vimos o quê? Que a resistência elétrica, olha lá, o que nós vimos, resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica. Ela é a oposição ao movimento dos elétrons, né? Então, nessa nossa comparação, né, a porta, então, ela vai fazer a função da resistência, tá? Ela vai fazer a função aí do resistor, tá? Outra comparação, né? Legal essa comparação, então, né? Espero que vocês tenham entendido bem aí, então, a função de cada um. Então, só repetindo, os cachorrinhos, tensão elétrica é o que é a energia empregada para fazer uma carga elétrica se movimentar. Os alunos, carga elétrica, né? Os elétrons, que é o que se movimenta. O movimento dos alunos, a corrida dos alunos é a corrente elétrica, né? E a porta é a resistência. E a sala é um condutor, né? Porque no condutor, né, eu tenho elétrons livres. Se esses alunos estivessem presos às suas cadeiras, né, acorrentados às suas cadeiras, às suas mesas, a sala de aula seria um isolante. Por quê? Mesmo provocando uma tensão, mesmo colocando ali os ferozes cachorros, né, os elétrons não conseguiriam se movimentar, ou seja, os alunos não conseguiriam sair da cadeira porque eles estariam presos. Então, nesse caso, a sala seria o que nós chamamos de um material isolante, tá? Então essa comparação, né, esse comparativo, ele ilustra bem a tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica, os elétrons, né, também. Enfim, a gente consegue ter aí enxergar de uma forma mais clara como cada um, né, como um interage com o outro. Uma outra maneira que a gente consegue também exemplificar, e é uma maneira bacana de exemplificar, é essa daqui, olha. Relacionar tensão, corrente e resistência, né, fazer essa relação com uma caixa d'água, tá? Tanto é que muitas vezes, né, a tensão elétrica ela também é chamada de diferença de potencial. Aí vocês vão estudar com um pouco mais de detalhes, né, essa DDP, né, que é a tensão elétrica, na matéria de eletricidade. Mas olha só, como que a gente relaciona tensão, corrente e resistência? O que seria a tensão, então, aqui na nossa caixa d'água? Então, eu tenho uma caixa d'água, ela tem uma certa altura, né, e dessa certa altura, nós temos aqui uma torneira, né, que ela vai limitar a passagem da água, né, que vai sair. E aqui a gente tem um cano, tudo. E aí o que acontece? Quem é tensão, quem é corrente, quem é resistência? Bom, a tensão é a diferença de nível, é a diferença de altura que nós temos aqui. Porque eu sei que quanto mais alto, né, maior vai ser a força com que essa água vai descer. E quem é a corrente? Tá? A corrente é o movimento da água, né? É o movimento dessa água. E a água seriam as cargas elétricas. Então, quanto mais alto estiver essa caixa d'água, né? Quanto maior for a diferença de altura, ou seja, a gente está relacionando isso, então, essa altura com a tensão, quanto maior for a altura, né, maior vai ser, então, a força com que eu vou estar impulsionando essa carga elétrica. E lembra que quando nós falamos, né, de tensão, eu estou falando da força, né, da energia empregada para que uma carga elétrica se movimente. Então tá aí, basicamente esse exemplo, tá? Então quanto maior essa altura, uma caixa d'água bem alta vai ter uma força maior para que essa água saia, tá? A própria água é a carga elétrica, né? E o movimento dessa água, né, que está relacionado com a tensão, né? Existe uma relação da corrente com a tensão, mas o movimento dessa água ela é justamente o que nós chamamos de corrente elétrica. A resistência ficou fácil, né? É o próprio registro aqui que vai limitar a passagem de água, vai sair mais água, vai sair menos água, a partir daí conforme você vai acionando esse registro, né? O registro aqui da torneira. Então essa é a resistência, porque ela vai se opor
à passagem, né, da água, né? Ela vai se opor à passagem do que nós estamos chamando aí de corrente elétrica. Então, é uma outra forma que a gente tem de comparar, né? A gente utiliza aí algumas maneiras mais lúdicas, né, para que você possa aos poucos ir entendendo o que é tensão, o que é corrente e o que é resistência, tá? Então, dessa forma dá para você entender melhor. Então, só colocando aqui no nosso desenho, né, nós temos então aqui a tensão, né, que é a altura, o movimento da água é a corrente, lembra que a gente ia utilizar a letra I para não precisar escrever corrente, e o registro seria então a resistência. Esse R aqui é R de registro de resistência. Então a resistência seria aqui o nosso registro. Então dessa forma a gente então pôde comparar tensão, corrente e resistência. Bom, pessoal, mas existe uma forma, né, também que a gente compara tensão, corrente e resistência, até para a gente poder quantificar as coisas. Essa forma que nós temos é através de uma lei, né, da eletricidade, né, que é chamada de lei de Ohm, né, na lei de Ohm. Então a lei de Ohm, o que ela vai definir? A lei de Ohm, ela define que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Poxa, professor, eu não entendi aí essa tal dessa lei de Ohm. Eu vou explicar para você. Diferença de potencial, pessoal, é a tensão elétrica, tá? Assim como eu falei da diferença de nível, a diferença de potencial é a tensão elétrica. Então a tensão elétrica aplicada entre dois pontos, né? Você pegou ali um lado da tomada, outro lado da tomada, você tem ali, você aplicou essa tensão entre dois pontos. Ou um lado da bateria, o outro lado da bateria, você aplicou também entre dois pontos. A lei de Ohm está dizendo isso, ó, que a diferença de potencial entre dois pontos, ou seja, a tensão elétrica entre dois pontos de um resistor, né, aí a gente está falando do componente, é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. Ou seja, pessoal, se eu tenho aqui um resistor, né, e eu aplico uma tensão sobre esse resistor, eu vou ter o quê? Uma corrente. Então, essa tensão ela vai ser proporcional a essa corrente. Tá? Então, é isso que está se relacionando. E dessa forma, a gente até consegue compreender, porque se a tensão é a força, é a quantidade de energia que eu emprego para movimentar uma carga elétrica, e a corrente é o movimento da carga elétrica, você concorda comigo que quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente também? Exatamente. Quanto maior a tensão, maior vai ser a corrente. E a gente vai definir isso por uma fórmula, tá? Então a gente vai dizer que essa resistência aqui, ela vai ser igual a tensão elétrica dividido pela corrente elétrica, tá? Mas eu também consigo, a partir dessa fórmula, tirar outras variações. Eu consigo colocar isso aqui num triângulo, por exemplo, e quem eu quiser saber, né, a unidade, né, a grandeza que eu quiser saber, é só eu tampar. Por exemplo, se eu tampo aqui o R, o que me sobra? V dividido por I. Se eu tampo o I, o que me sobra? V dividido por R. E se eu tampo o V, o que sobra? R vezes I. Então, a partir de uma fórmula, eu consigo extrair outras duas. Então, eu tenho aqui as três formas. Então, eu sei o quê? Que resistência é tensão dividido por corrente. Corrente é tensão dividido por resistência. E tensão é resistência vezes corrente. Então, de fato, né, quanto maior a tensão, maior a corrente. Porque se eu quiser saber aqui a corrente, ó, é V dividido por R. Se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente junto. Se eu aumento a força, né, eu estou aumentando também a quantidade, eu estou aumentando o movimento dos elétrons, né, a velocidade com que esses elétrons vão se movimentar. Então, nesse ponto, tudo está bem casado, tudo está bem ali
concatenado. Então, essa é a lei de Ohm que a gente vai utilizar aí a partir de agora em algumas aulas, né? E aí, pessoal, se você não entender a lei de Ohm agora, você vai entendê-la depois, porque a lei de Ohm ela é a base do conhecimento aí referente à eletricidade, eletrônica, mecatrônica, eletrotécnica, tudo passa pela lei de Ohm, né? Então ela é extremamente importante, por isso que a gente já está apresentando ela para vocês aí já na nossa primeira aula de eletrônica, tá? Então tá aí, essa é a lei de Ohm. Pessoal, eu consigo estabelecer aí algumas relações entre tensão, entre corrente, né, dentro de um circuito. Existe aquilo que nós chamamos de circuito série. O que é um circuito série? Imagina assim, olha, eu tenho uma fonte. Esse aqui, pessoal, é o símbolo de fonte, tá? É o símbolo de bateria, é o símbolo de algo que está gerando tensão. Tá? A gente representa com uma barra maior e uma barra menor, tá? E aí, aqui é o símbolo do resistor, eu já apresentei para vocês. E a gente vai falar então, que eu tenho aqui uma fonte, que eu preciso de uma fonte para fazer com que as cargas elétricas se movimentem. Mas eu coloquei aqui, ó, 3 resistores, tá? Eu vou chamar aqui de R1, R2 e R3, tá? Esse circuito é o que nós chamamos de circuito série. Por que ele é série? Porque acaba um resistor, no caso, né? Começa outro, acaba um, começa outro, acaba um, começa outro. Então ele é em série, né? Uma série, ela não é assim, né? Você assiste um capítulo, acaba ele, começa outro capítulo, acaba ele, começa outro capítulo. Você assiste um atrás do outro. É o que está acontecendo aqui. Eles estão um atrás do outro, tá? Esse é o que nós chamamos de circuito série, tá? Qual é a característica do circuito série? A tensão elétrica, essa tensão aqui, ela vai se dividir, né, entre esses elementos aqui, que no caso são resistores. Então essa tensão ela vai ficar uma parte nesse, uma parte nesse e uma parte nesse, tá? Ela vai se dividir por esses resistores, tá? Essa é a tensão elétrica. Então, olha, vou ter aqui um V1, um V2 e um V3. A soma do V1 mais o V2 mais o V3 vai ser justamente a nossa tensão da fonte, tá? Vai ser essa tensão da fonte aqui. Então, V1 mais V2 mais V3 vai ser a tensão da fonte, a tensão original, né? Aquela que está impulsionando a corrente elétrica. E nesse caso, né, desse circuito série, a corrente elétrica ela é a mesma. Então a corrente que vai passar por esse resistor vai ser a mesma corrente que vai passar por esse resistor, que vai ser a mesma corrente que vai passar por esse resistor, né? A corrente que passa no R1 é a mesma que passa no R2, é a mesma que passa pelo R3. Então, e é verdade, né? Porque se a gente tivesse aqui um caminho, né? Se isso aqui fosse uma estrada, a quantidade de carros que passa aqui é a mesma que passa aqui, é a mesma que passa aqui, porque eu não tenho aqui um caminho alternativo. Então a corrente vai ser a mesma, tá? Então a corrente ela é a mesma em todo o circuito, tá? Então essa é uma característica do circuito série. A tensão ela se divide, mas a corrente ela é a mesma, tá? Pessoal, e eu tenho outro tipo de circuito. Eu tenho o circuito paralelo, que é bem diferente, você não vai se confundir. Porque olha só, esses resistores eles não estão em série, eles estão em paralelo, eles começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto, né? Quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você não fala que você está fazendo atividades em paralelo, né? Então dessa forma, a gente vai dizer o seguinte, o que acontece com esse R1, a tensão que eu tenho aqui nesse R1 é a mesma que eu tenho nesse R2, é a mesma que eu tenho nesse R3 e é o mesmo da minha fonte, tá? Lembrando para você que esse é o símbolo de fonte, tá? Que é a fonte que vai gerar a tensão, tá? Uma fonte de tensão. Então, no circuito paralelo é o contrário do circuito série. A tensão ela é a mesma, tá?
É como se eu estivesse ligando direto aqui, né? Ligando direto aqui e ligando direto nessa parte aqui, tá? No R1, no R2 e no R3. Então a tensão é a mesma. Então tensão é igual ao VR1, é igual ao VR2, é igual ao VR3. Já a corrente, então, ó, VR1 igual ao VR2, que é igual a VR3, que é a tensão. Já a corrente, o que vai acontecer com ela? A corrente ela se divide. Então eu tenho lá uma corrente total, que é a corrente que está saindo da fonte, ela vai se dividir entre o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. Perceba, se isso aqui fosse uma rua, se eu saio com 50 carros, se descer 10 carros para cá, vão continuar 40. Se descer 20 para cá, vão continuar só outros 20. Tá? Então ela vai se dividir. Eu tenho a possibilidade de se dividir. E aqui, essa parte onde eu tenho essa possibilidade de divisão, esse ponto aqui é o que nós chamamos de nó. Tá? Então no circuito paralelo, ele tem essa possibilidade então da divisão da corrente. Tá? Eu estou apenas apresentando para vocês o que é um circuito sério, o que é um circuito paralelo. A gente vai aí aprofundando, né, o circuito sério e o circuito paralelo aí ao longo das aulas, aí, com os componentes que a gente vai estar estudando. Certo? Bom, pessoal, então desse circuito paralelo, a gente vai agora ver alguns exemplos, tá, da aplicação daquela lei de Ohm que nós estávamos estudando. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um circuito elétrico e eu quero saber, determine o valor da corrente elétrica para os exemplos a seguir. Então, qual é a corrente elétrica para os exemplos a seguir? Então, eu tenho aqui uma fonte com 20 volts e um resistor de 5 ohms. Tá? Qual é a corrente elétrica? Olha, a gente viu que existe uma lei que relaciona, então, tensão, resistência e corrente. Essa é a lei de Ohm, tá? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a corrente elétrica, não é? Então, eu vou tampar aqui o meu I. O que é, então, corrente elétrica? É V dividido por R, tá? V dividido por R. Ó, tampei o I, sobrou quem? O V dividido por R. Então, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Eu sei o valor da tensão aqui? Sei. Essa tensão é 20, então eu vou colocar lá. E essa resistência? Eu sei o valor da resistência? Sei. É 5 ohms. Olha só a ferradurinha aqui. A ferradurinha é ohms. Então, 5 ohms. Então, legal. Legal. Então, a minha corrente elétrica, vou calcular ela, vou pegar o 20 e vou dividir pelo 5. Lembra que isso aqui é uma fração e a fração ela é uma divisão. Então, 20 dividido por 5, isso é igual a 4. E qual é a unidade de corrente elétrica? Ampere. Então, eu coloco aqui um Azinho, representando que essa corrente ela está sendo dada em ampere. Tá? Então tá aí, pessoal, para a gente já ir mexendo um pouquinho com tensão, com corrente. Então a gente está achando a corrente a partir dos valores que nós temos de tensão e de resistência. Achou fácil? Vamos fazer mais um caso. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a corrente. Então, ó, lembra, a corrente passa, a corrente é movimento de elétron. A corrente ela circula pelo circuito. Ela sai de um lado e vai até o outro lado. Tá? Então, essa é a corrente elétrica. Outro caso, tá? Também determinar o valor da corrente elétrica. Para esse exemplo agora, a fonte mudou para 30 volts e o resistor ele é de 15 ohms. Tá? Então, ele é de 15 ohms. Então, eu vou fazer o quê? Tensão. Peguei aqui o meu triângulo, tampei aqui o meu I, ó, que é quem eu quero achar, que é a corrente elétrica. Vai ser o quê? V dividido por R. Então, corrente é V dividido por R, corrente igual a 30 dividido por 15. 30 dividido por 15, pessoal, é igual a 2. Igual a 2 ampere. Então, olha só que a corrente
igual a 2 ampere. Existe uma convenção que a gente fala que a corrente sai do polo positivo da fonte e ela vai até o polo negativo da fonte. Então, uma fonte de tensão contínua, ela tem a parte positiva e ela tem a parte negativa. Essa barra maior aqui é o positivo dessa fonte. Essa parte menor, ela é o negativo dessa fonte. Então ela está saindo, a corrente sai do positivo e vai até o negativo da nossa fonte. Então achei a corrente também, ó, 2 ampere, tá? Vamos para mais um exemplo. Determine o valor da corrente elétrica para o exemplo a seguir, né? Agora eu tenho 100 volts, ó, uma fonte, barra maior positivo, barra menor negativo, certo? Então eu tenho aqui um resistor de 30 ohms, tá? E nesse resistor de 30 ohms eu vou então achar a corrente elétrica. Então eu sei que tensão a corrente elétrica vai ser a tensão sobre a resistência. Vou pegar então tensão 100 volts e vou dividir pela resistência, que é 30 ohms. Então 100 dividido por 30, isso vai ser igual a 3,3 ampere, tá? Essa é a corrente elétrica, tá? Então aqui saiu do positivo, foi até o negativo, é a nossa corrente elétrica. Estamos calculando a corrente elétrica. Aliás, calculamos para 3 casos aí a corrente elétrica de um circuito, tá? Então, pessoal, a gente está aí analisando alguns circuitos, a gente já começa a calcular alguma coisa, a gente já começa a entender um pouco mais. E essa aula o objetivo dela é de te dar uma geral do que é eletricidade básica, focando no átomo, no elétron, no condutor, no isolante, na tensão elétrica, na corrente elétrica, na resistência elétrica, enfim, para você já ir criando esses conceitos que são importantes, tá? É bastante informação, tá? A gente vai diluindo essa informação também ao longo das aulas, tá? Então fique tranquilo, é um começo, a gente vai aos poucos aí aplicando aí esse conhecimento para vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu gostaria agora de colocar para você uma lista de exercício, né? Essa lista de exercício está lá na sua plataforma, tá? Para você fazer esse exercício, eu peço também para você calcular o valor da corrente elétrica desse circuito. Então você vai lá na sua plataforma, verifica esse exercício, responde e faz lá o upload da sua resposta para que eu possa então validar a sua presença nessa aula. Legal, pessoal? Então tá aí, falamos aí sobre eletricidade básica. Na próxima aula eu vou começar a falar sobre os diodos, tá? Os importantes componentes eletrônicos que são os diodos, tá legal? Pessoal, estou à sua disposição por WhatsApp para tirar sua dúvida, tá? Meus plantões também, verifique no calendário, também estou à sua disposição no plantão lá na escola, o plantão presencial, tá? Para que você possa então se organizar para tirar as suas dúvidas caso seja necessário. Legal, pessoal? Um grande abraço a todos e bons estudos!